mensagem, quando ele me perguntou sobre o que eu queria falar, o que eu sentia falar, eu falei um título, que é Como Transformar Sua Vida Financeira em Tempo Recorde. Tem alguém aqui querendo transformar a sua vida financeira em tempo recorde? Diga eu. Parece que você não está muito convicto, vou repetir. Tem alguém aqui querendo transformar a sua vida financeira em tempo recorde? Sim ou não? Isso, agora sim. Então, abre aí, nós vamos ler um texto na palavra, 2 textos, e depois disso vamos liberar a mensagem. Abre, por favor, em Lucas 5. Lucas 5. Desde o verso 1, diz: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentou-se, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Isso é uma passagem bem interessante, porque nessa passagem nós temos 2 estágios. O primeiro estágio, nós vemos os empresários quebrados. Vemos que depois de uma longa jornada, de trabalhar muito, eles não tinham apanhado nada. Toda a noite pescando e não apanharam nada. Se encontravam quebrados, se encontravam na falência. Agora Jesus aparece e algo acontece com eles. Acontece que a vida deles é transformada em tempo recorde. A vida financeira deles foi transformada em tempo recorde. Mas que foi o que aconteceu? É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós vemos que Pedro, um pescador experiente, um empresário experiente, estava experimentando a falência. E Jesus dá uma instrução simples para ele. Toda a noite tinham trabalhado, não tinham apanhado nada. Jesus disse: ei, lançai as vossas redes. E Pedro começa a argumentar com Jesus e diz: toda a noite nós passamos trabalhando e nada apanhamos. Muito trabalho, pouco resultado. Eles estavam frustrados. Mas Pedro diz: sob a tua palavra nós lançaremos as nossas redes. E algo aconteceu. Eles passaram a experimentar uma transformação financeira em tempo recorde. Passaram da falência para a abundância. Como que isso aconteceu? A Bíblia diz que uma grande quantidade de peixes veio até a rede, as redes que eles lançaram. Agora é interessante ver, primeiro estágio, quebrado, falido, sentindo fracassados, frustrados, trabalhando muito, tendo pouco resultado. Segundo estágio é um estágio de abundância. E nesse estágio nós vemos uma figura, uma grande quantidade de peixes. Diga comigo: grande quantidade de peixes. Mais uma vez, grande quantidade de peixes. Eu creio que o Senhor vai fazer algo na tua vida nesta noite. Vai te tirar do ciclo da falência para a abundância. Vai te levar do zero para você entrar na dimensão da abundância. Tem alguém acreditando nisso? Diga eu. Agora, como é que isso vai acontecer?
É importante entendermos o passo a passo para isso acontecer. Mas antes de eu te falar do passo a passo, eu queria te mostrar algumas estatísticas do que hoje está acontecendo no Brasil. E é tão interessante ver hoje que no Brasil nós estamos vivendo um cenário financeiro caótico, tá? Hoje no Brasil, nos últimos 3 anos, fecharam mais de 341 mil empresas. Isso segundo as estatísticas. Mas isso não é o pior. O pior, pesquisas mostram que a falta de dinheiro no casamento é o segundo maior motivo da separação, ficando apenas para trás só pela infidelidade. Então, o dinheiro afeta no casamento. Mas ainda tem outras estatísticas piores. 56% das pessoas com carteira assinada, pensa nisso, 56%, mais da metade das pessoas que têm carteira assinada, elas estão insatisfeitas com o seu trabalho. E 58,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Essas são as estatísticas. Esse é o cenário atual no Brasil. Existem 12,12 milhões de desempregados segundo o IBGE. Olha só o cenário atual. Parece muito com o cenário de Pedro, sim ou não? Pedro falido, Pedro fracassado, Pedro numa condição de trabalhar muito e não ter resultado. Esse é o cenário que hoje vivemos no Brasil. Esse é o cenário atual. Agora, nesse cenário atual, as estimativas apontam que 47% das profissões daqui a poucos anos vão ser substituídas por robôs, por máquinas. E que 39% dos trabalhadores brasileiros afirmam não ter curtido as férias nos últimos 2 anos consecutivos. Então veja, há um cenário caótico hoje no Brasil. Pedro estava passando por um tempo caótico. Trabalhou muito, trabalhou toda a noite, não apanhou nada. Frustrado, fracassado. Agora, eu gostaria de saber de vocês, nesta noite. Você está vivendo a vida financeira que você sempre sonhou? Ou você está apenas sobrevivendo nessa vida? Porque uma de duas. Ou você está vivendo a vida financeira que você sempre sonhou, ou você está apenas sobrevivendo na vida. Mas talvez você se sente frustrado hoje. Talvez você tenha uma frustração. Porque por mais que você se esforce, sua vida financeira não sai do lugar. Faz sentido para vocês? Mas provavelmente você vive estressado hoje. Por quê? Por que você vive nessa condição de estresse? Porque você vive numa montanha russa financeira, com altos e baixos. Mas talvez você sente hoje que o tempo está passando e que você está desperdiçando os melhores anos da sua vida. Ou você até se sente confuso, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e não sabe como aumentar o seu faturamento. E o mais provável de tudo isso é que você sinta, nessas alturas do ano, que quase 5 meses se passaram, que você está perdendo mais um ano da sua vida. Você está perdendo o seu 2019. Eu quero falar algo para você nesta noite. Você pode mudar a sua história agora. A sua vida financeira, ela pode ser transformada em tempo recorde. Assim como aconteceu com Pedro. Pedro fracassado, Pedro frustrado, Pedro não sabia o que mais fazer, não sabia como recuperar da falência, mas num momento ele entendeu algo. Ele entendeu que a vida dele podia ser transformada em tempo recorde. Levante suas mãos aí onde você está, porque eu vou profetizar algo sobre você. Eu creio que Deus me enviou para isso nesta noite, para te anunciar que a tua vida financeira vai ser transformada em tempo recorde. Eu vou repetir. Deus me enviou para liberar uma palavra sobre a tua vida.
tua vida financeira vai ser transformada em tempo recorde. Você vai sair da falência, da escassez, da limitação, da pobreza, para a abundância que Deus tem para você. Você vai sair desse ciclo de falência, esse ciclo de confusão, esse ciclo de limitações, para você viver na dimensão do ilimitado, para viver na dimensão da abundância. E assim como aconteceu com Pedro, que num momento ele estava falido, ele estava quebrado, ele estava limitado, ele se encontrava num estado caótico, mas no outro momento ele estava vivendo a abundância. Assim também vai acontecer com você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Tua vida pode mudar quando? Agora. Tua vida financeira pode ser o que você sempre sonhou. Agora você tem que entender algo: você não é o único que está vivendo isso, essa frustração interna. Quem aqui tem sonhos maiores do que o orçamento que você tem mensalmente? Quem aqui não tem isso? É mais fácil, eu acho que é mais fácil por esse lado. Vou repetir: quem aqui tem sonhos maiores do que o orçamento que você tem mensalmente? Eu tenho algo para te anunciar: a tua vida financeira pode ser transformada em tempo recorde. Mas, agora imagina algo. Imagina você sem essa limitação. Imagina você feliz. Imagina você realizado, tendo a vida financeira que você sempre sonhou. Seria bom para você, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok. Agora, imagina o seguinte: imagina você ser dono do teu tempo, não ser mais refém de atividades que você não gosta de fazer, mas que você tem que fazer para poder completar o teu orçamento. Atividades que você sabe que não vão contribuir para os teus sonhos, mas você tem que fazer. Por quê? Porque bate no final do mês e você se vê limitado, você se vê numa condição de falência, igual Pedro se encontrava. Estou apenas analisando o estado atual no qual se encontrava Pedro. Um estado de falência, um estado caótico. Agora, imagina você aumentando o teu faturamento. Seria bom para você? Sim ou não? Isso pode acontecer com você. Você está mais perto do que você pensa de chegar nesse estágio. Mas não é apenas aumentar o teu faturamento. Imagina você aumentando o teu faturamento e reduzindo as tuas horas de trabalho. Seria bom ou não seria? Trabalhar menos, ganhar mais. Quem aqui quer isso? Esse é o conceito de produtividade. Menos esforço, mais resultados. Agora, viver a tua liberdade financeira, ou a vida financeira que você sempre sonhou, não é uma questão de sorte, não é uma questão de berço, não tem nada a ver com as condições de fora, mas sim com as condições de dentro. Vou repetir: a tua vida financeira não tem nada a ver com as condições de fora, mas sim com as condições de dentro. Não é uma utopia você ter a vida financeira que você sempre sonhou, que você sempre quis, ou até mesmo que você sabe que você merece. Também não é achismo, não é fantasia e não é brincadeira. Deus tem para você uma dimensão chamada abundância. Por que você ainda não está vivendo essa dimensão de abundância? Porque você ainda não teve acesso ao conhecimento que vai te levar para lá. A Bíblia diz que o povo perece por falta de oração, é isso? Por falta de jejum, é isso? Por falta de adoração. Perece por falta de quê? Perece por falta de quê? Então, se você não tem a vida financeira que você gostaria, o que está faltando? Conhecimento. O que está faltando? O que está faltando? Por isso que a maioria das pessoas não conquistam a vida financeira que Deus tem para elas. Deus é chamado na Bíblia do El Shaddai. A palavra El Shaddai é uma palavra muito expressiva no hebraico, porque El Shaddai, na sua tradução mais simples, tem a ver com o seguinte: o Deus que é mais do que suficiente. Deus não tem para você apenas o justo, o certo. Deus tem para você mais do que o suficiente. Essa é a dimensão, essa é a natureza de quem Ele é.
El Shaddai. E a palavra Shed no hebraico significa peitos. Em outras palavras, Ele tem a capacidade de nutrir você até que você não tenha falência e você tenha mais do que suficiente. El Shaddai é a manifestação da essência de quem Deus é, um Deus mais do que suficiente. Mas então, por que se Deus é mais do que suficiente, se a sua natureza é a abundância, por que eu, que sou filho de Deus, ainda não vivo essa dimensão? Me pergunte por quê. Eu vou te falar o porquê. Há 3 armadilhas que estão sabotando a tua prosperidade. Há 3 armadilhas que podem estar te impedindo de você alcançar essa vida financeira que você sempre sonhou e os resultados que você sabe que você merece. Quem aqui quer saber as 3 armadilhas? Diga eu. Ok, então, primeira armadilha. Sabe por que você ainda não consegue ter a vida financeira que você sempre sonhou? Porque você não tem uma gestão emocional assertiva. Como assim? Emoções com prosperidade? Isso mesmo. Se você não tem a vida financeira que você gostaria de ter, é porque você ainda não tem uma gestão emocional assertiva. Porque a palavra diz, 3 de João, no verso 2, amado, eu desejo que você prospere em todas as coisas e tenha saúde, assim como a sua alma é próspera. A condição da tua alma vai se refletir na tua saúde física e na tua prosperidade. Então, se você ainda não alcançou o patamar financeiro para cumprir os sonhos de Deus, é porque algo precisa ser reajustado dentro de você. É porque você precisa fazer uma gestão emocional mais assertiva. Que foi a primeira coisa que Pedro fez quando Jesus disse para ele: ei Pedro, vocês têm que lançar as redes novamente. A primeira coisa que ele fez não foi lançar as redes. A primeira coisa que ele fez foi controlar o seu diálogo interno. Por quê? Porque toda frustração, todo trauma remete a crenças que sabotam o nosso comportamento. Quando um trauma, uma experiência de fracasso acontece, quando um abalo nos acontece, está comprovado pela neurociência hoje que a área que toma as decisões do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, fica bloqueado. Então, quando você está traumatizado por alguma situação, seja de fracasso, um abalo emocional, você não consegue tomar boas decisões. Seu neocórtex está bloqueado. E quando você não consegue tomar boas decisões, você não consegue ter os resultados que você gostaria. Prosperidade é um resultado. Prosperidade é o quê? Prosperidade não é um milagre. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Prosperidade não é um milagre. Prosperidade é um resultado. Mais uma vez fala, prosperidade não é um milagre. Prosperidade é um resultado. E prosperidade tem a ver essencialmente com as tuas decisões, porque são as tuas decisões e não as tuas condições que determinam os teus resultados. Mas a nossa tomada de decisões, ela tem como fonte primária as nossas emoções. Isto é, a qualidade das tuas emoções vai se refletir na qualidade dos teus resultados. Se hoje você não tem a vida financeira que você gostaria, se hoje você não tem o resultado que você gostaria, é simplesmente porque você não tomou as decisões certas, ou porque você não tomou as decisões no tempo certo. Faz sentido para você, sim ou não? Porque são as tuas decisões que determinam os teus resultados. Não são as tuas condições, são as tuas decisões. Mas as tuas decisões, elas são tomadas baseadas nas tuas emoções. A qualidade das tuas emoções determina a qualidade dos teus resultados. Não está tendo os resultados que você gostaria de ter? Avalie as suas emoções, porque são as tuas emoções que não estão colaborando com você para você tomar as decisões mais precisas, as decisões certas, decisões no tempo. E se você não toma as decisões certas, os resultados não vão ser os resultados certos, sim ou não? Então a primeira coisa que Pedro teve que fazer
Não foi agir. Hoje se fala muito sobre atitude. Você tem que ter atitude. Você tem que ter muita atitude. Você tem que agir. Porém, senhoras e senhores, toda ação é produto de uma decisão. Você age porque você decidiu. Sacou? Você age porque você decidiu. Se as tuas decisões não estiverem equilibradas, as tuas ações não vão ser precisas. Sim ou não? Mas como ter decisões equilibradas se as tuas emoções estão descalibradas? Quem aqui já tomou uma decisão errada? Diga eu. Ok. Agora, você tomou essa decisão errada porque faltou capacidade em você? Porque faltou inteligência? Sim ou não? Não. Você tomou a decisão errada porque você não estava no estado emocional. Você não estava alinhado emocionalmente para tomar a melhor decisão. E eu vou te comprovar isso agora. Quem aqui já tomou decisões quando estava sentindo medo? Já? Ou parou de tomar uma decisão porque você estava com medo? Você sente medo? É? Sim ou não? Quem aqui sente medo? Diga eu. Agora, tomar decisões quando você está sentindo medo é o melhor, sim ou não? Não tomar uma decisão já é uma decisão. Então, as tuas emoções influenciam as tuas decisões. As tuas decisões determinam os teus resultados. Que resultados diferentes? Então, calibre as suas emoções. Alinhe as suas emoções. Que resultados diferentes? Então, reveja seu mundo interior antes de você culpabilizar o seu mundo exterior. Mas, vamos lá. Segunda coisa. Quem aqui já tomou uma decisão quando estava muito empolgado? Diga eu. Você se empolgou, acabou decidindo algo e depois você falou: puxa, por que eu fiz isso? Estava empolgado demais, agora não estou tão empolgado porque chegou a nota, é ou não é? Sim ou não? Então, tomar decisões quando você está empolgado demais compromete os teus resultados, sim ou não? Sim. Ok. Quem aqui já tomou decisões quando estava com raiva? Quem aqui já perdeu a cabeça, acabou falando o que não tinha que falar, acabou agindo da maneira que não tinha que agir? Sim ou não? Por que você fez isso? Porque a raiva também é uma emoção e estava descalibrada. Quem aqui já tomou uma decisão quando estava triste? Diga eu. Ok, foi a melhor decisão? Quem aqui já tomou decisões erradas porque você tinha no seu círculo mais próximo pessoas erradas? Você tinha um vínculo emocional com pessoas erradas. Já aconteceu com você, sim ou não? Então, são as tuas emoções que influenciam as tuas decisões. Quem está entendendo, diga eu. E a qualidade das tuas decisões vai determinar a qualidade dos teus resultados. Sabe o que foi o primeiro que Pedro teve que fazer? Ele teve que alinhar as suas emoções. Por quê? Porque ele estava frustrado, fracassado, cansado, esgotado, muito trabalho, pouco resultado. Antes dele agir, ele teve que passar por um alinhamento emocional. Antes de você ter atitude, você tem que aprender a calibrar as suas emoções, porque as tuas emoções determinam a qualidade das tuas decisões, e as tuas decisões determinam a qualidade dos teus resultados. Quem aqui quer ter resultados diferentes, diga eu. Ok, o que precisa? Melhores decisões. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está a uma decisão. Quantas decisões? Quantas? De mudar a sua vida financeira. Agora, a pergunta que eu tenho para você: quem aqui quer mudar a sua vida financeira? Diga eu. O que precisa então? Se são as minhas decisões que determinam os meus resultados, mas são as minhas emoções que influenciam as minhas decisões. Eu preciso trabalhar mais na minha gestão emocional. Pedro teve que ressignificar o trauma do fracasso que ele acabava de passar, porque se ele não alinhava as suas emoções, mesmo com a palavra que ele estava ouvindo de Jesus, ele não poderia agir, e se ele não agisse, ele não ia ter um resultado diferente. Ele não agiu em primeiro lugar, ele alinhou as suas emoções.
ele teve uma gestão emocional que lhe permitiu tomar a melhor decisão. Qual foi a melhor decisão que Pedro tomou? Obedecer Jesus. Agora eu pergunto, quem aqui já desobedeceu a Deus? Por que você desobedeceu a Deus? Sabe por quê? Porque as tuas emoções estavam descalibradas. Sim ou não? Agora, a desobediência te entrega um resultado, sim ou não? É o resultado que você queria? Não. Então veja algo, se eu quero mudar os meus resultados, o que eu tenho que mudar? As minhas decisões. Mas se eu quero ter as melhores decisões, quem quer tomar as melhores decisões? Diga eu. O que precisa? Alinhar as minhas emoções. Pedro precisou de um alinhamento emocional. Fracassado, frustrado, traumatizado, pensamentos vinham na cabeça dele de que nunca mais ele daria certo. Ele estava num caos financeiro, quebrado. Depois de trabalhar muito, estava quebrado. Mas antes dele prosperar, ele teve que trabalhar nas suas emoções. Ele teve que mudar o significado do que tinha ali acontecido. Ele teve que ressignificar esse trauma. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo prosperar, não porque falta capacidade, não porque Deus não quer, simplesmente porque as suas emoções estão desalinhadas. E enquanto as tuas emoções estiverem descalibradas, as tuas decisões não vão ser as melhores. E se as tuas decisões não forem as melhores, os teus resultados não vão ser os que você gostaria de ter. Primeira coisa que Pedro fez, e que a maioria das pessoas não aprende a fazer: Pedro teve que trabalhar dentro dele. A prosperidade é um reflexo da condição da tua alma. Se as tuas emoções não estiverem calibradas, não tente ser próspero, porque você não vai conseguir. Porque o teu mundo exterior é o resultado do teu mundo interior. Pedro trabalhou onde? No mundo interior. Ele teve que mudar o significado do trauma que ele acabava de passar. Ele teve que mudar o significado do que tinha ali acontecido. Ao invés dele choramingar porque ele não tinha conseguido o resultado que ele queria e estava quebrado, Pedro teve que mudar o significado dessa experiência. Ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, por que eu não consegui prosperar, por que outros conseguem e eu não consigo, por que é que minha vida não sai do lugar, Pedro mudou a pergunta: para que isso me aconteceu? E ele contou uma outra história para ele mesmo. O nosso cérebro, ele é contador de histórias. O nosso cérebro, ele basicamente cria uma história para tudo o que nos acontece, seja bom ou seja ruim. Se o desfecho for bom, o nosso cérebro vai etiquetar essa história como uma história de prazer. Se o desfecho for ruim, o nosso cérebro vai colocar uma etiqueta de dor. E nós fugimos da dor e corremos para o prazer. O nosso cérebro funciona nessa linguagem. Pedro estava passando por uma experiência de dor. Se ele não ressignificar esse trauma, ele não poderia entrar na dimensão de abundância que Deus tinha para ele. Enquanto você não alinhar as suas emoções, os seus resultados vão continuar sendo os mesmos. Não porque Deus não quer, não porque você não tem capacidade, senão porque prosperidade é o reflexo do teu mundo interior, não das condições de fora, do teu mundo interior. Faz sentido para você, sim ou não? Então Pedro teve que ressignificar esse trauma. Ele teve que contar uma outra história. Ao invés dele se vitimizar: puxa, eu trabalhei toda a noite, não consegui nada, a vida é muito injusta. A história que ele estava contando era de vitimismo. Pedro teve que mudar a história de vitimismo para protagonismo. Pedro teve que entender algo: ele não era vítima do seu passado, ele era protagonista do futuro. Pedro teve que mudar a ênfase, Pedro teve que mudar a pergunta, Pedro teve que alinhar as suas emoções. Quando ele alinhou as suas emoções e disse: eu não sou vítima mais do que me aconteceu
aconteceu, mas eu vou ser protagonista do que eu vou fazer acontecer, porque eu tenho uma palavra que me dá a possibilidade de contar uma nova história. Ao invés de contar a minha história de vitimismo, de por que as coisas não acontecem, eu vou contar uma outra história, porque o mestre está dizendo para mim que eu tenho uma outra chance, e se ele está me dando uma outra chance, é porque há uma história de sucesso que vai acontecer. Você não é o que lhe aconteceu, você é o que você decide se tornar. Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Ainda não conseguiu alcançar a vida financeira que você precisa para cumprir os seus sonhos? Entenda algo: você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Deus nunca vai te definir pelo teu passado, Deus te define pelo teu futuro. Os homens te definem pelo teu passado, Deus te define pelo teu futuro. Elias não teve um histórico, mas ele tinha um futuro. Teu histórico não é tão importante quanto o teu futuro. Quem está entendendo, diga eu. E Deus te trouxe hoje para você alinhar as tuas emoções, para tomar as melhores decisões, porque se você tomar melhores decisões, os teus resultados vão ser diferentes. Quem aqui quer ter uma vida financeira diferente, diga eu. O que precisa? Melhores decisões. Você está a uma decisão de ficar rico. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí. Você está a uma decisão. Quantas decisões? Quantas? Quantas? E o que está faltando para você decidir? Porque acredite, decisões, elas se tomam instantaneamente. As pessoas falam: eu demorei anos e anos em decidir. Mentira. Você não demorou anos e anos em decidir. Você demorou anos em alinhar as suas emoções para tomar uma decisão que te levaria a uma ação. Quem está entendendo, diga eu. Então, decisões acontecem instantaneamente. O que demora é que o alinhamento emocional. Mas eu quero te apresentar a responsável de você não ter um alinhamento emocional. Você quer conhecer a responsável de você não ter um alinhamento emocional? Sim ou não? Tem certeza? É uma pessoa que te sabota quando ela está desequilibrada, mas que te empodera quando ela está equilibrada. Você quer conhecer essa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Se as tuas emoções determinam as tuas decisões te entregam os teus resultados, o que está faltando para você ter um resultado diferente? Alinhamento emocional. Mas alguém que está te sabotando. Fale para a pessoa que está do seu lado: alguém que está te sabotando. E quem é esse alguém? Quer conhecer, sim ou não? Quer conhecer, sim ou não? Chama Marta. A Marta é a responsável. Diga para a pessoa que está do seu lado: a Marta é a responsável. A Marta que te atrapalha. Se você quiser culpar alguém de você não ter a vida financeira que você merece, culpe a Marta. Só que tem um porém: a Marta mora dentro de você. A Marta mora onde? A Marta mora dentro de você, porque a Marta é a tua configuração emocional primária. A Marta são as 5 emoções primárias que configuram a tua alma. Se a Marta estiver desequilibrada, os teus resultados vão ser péssimos. Mas se a Marta estiver equilibrada, os teus resultados vão ser exponenciais. Eu vim para te anunciar algo: a Marta vai se equilibrar na tua vida e os teus resultados vão ser exponenciais. Você vai sair da miséria para a abundância. Quem acredita nisso, diga eu. O problema é a Marta. Diga para a pessoa que está do seu lado: o problema é a Marta. Agora, pessoal, acredite, regular a Marta não é tão simples quanto parece, porque Marta é o acrônimo para quê? Medo, alegria, raiva, tristeza e afeto ou amor. São as 5 emoções primárias, são os 5 programas emocionais primários. Marta, você não tem como expulsar de você. Demônio você expulsa, emoção você controla. Não tente expulsar as emoções e controlar os demônios, porque não dá certo.
Diga para a pessoa que está do seu lado: demônio você expulsa, emoções você controla. Eu acredito que 80% dos desafios que hoje enfrentamos nas nossas vidas não são espirituais, são emocionais. Por quê? Por que eu coloco 20% para o espiritual? Porque demônio, ele é obediente ao nome de Jesus, mas tuas emoções, as minhas emoções não são tão obedientes, sim ou não? A Marta, você não expulsa. Tem muita gente querendo expulsar, falando que você vai eliminar o medo. Querido, você vai sentir medo até morrer, mas o medo não pode te governar. Jesus sentiu medo, sim ou não? Sim ou não? Sentiu. João 2,24. Ele mesmo não se confiava neles, porque conhecia o coração deles. Desconfiança é um sentimento do medo, sim ou não? Sim ou não? Jesus sentiu medo. Jesus sentiu raiva, sim ou não? Você não tem como eliminar a raiva, você tem que aprender a regular a raiva, sim ou não? Quando Jesus chutou as mesas, ele estava sentindo o quê? Ele estava sentindo o quê? Porém, a raiva dele estava sendo direcionada para o foco certo, sim ou não? Jesus sentiu tristeza, sim ou não? Minha alma está triste até a morte. Então, se Jesus sentiu medo, Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu tristeza, quem que te falou que você pode eliminar o medo, a raiva e a tristeza? Criatura, sabe qual é o problema? Que nunca nos ensinaram como controlar as nossas emoções. Por isso tomamos decisões fora de tempo, imprecisas. Não é porque Deus não quer. Se for da vontade de Deus, Deus quer que você seja próspero. Se você não prosperou, não é porque Ele não quer, é porque você não sabe controlar as suas emoções. Quem está entendendo, diga eu. É mais fácil falar, é o Satanás, irmão. Não é o Satanás, é a Marta que está desgovernada na tua vida. São as tuas emoções desequilibradas. Não adianta de nada falar de finanças se você não entender que prosperidade ou riqueza são emocionais. Sucesso, fracasso são emocionais. Por que emocionais? Porque as tuas emoções influenciam tuas decisões determinam teus resultados. Quero resultados diferentes, tenho que decidir de maneira mais assertiva. Como que eu faço para decidir de maneira mais assertiva? Eu tenho que controlar as minhas emoções, papai. Diga para a pessoa que está do seu lado, não é o Satanás, irmão. É você. É a Marta desequilibrada. Quem está entendendo, diga eu. Pedro teve que equilibrar as suas emoções. Jesus queria levá-lo para um nível de abundância, mas ele não poderia levá-lo se as suas emoções não estiverem alinhadas. Pedro teve que ressignificar o trauma. Pedro teve que contar uma outra história. Sabe por quê? Porque com Jesus o vitimismo não funciona. Jesus não é movido pelo teu pranto, não é movido pela tua reclamação, não é movido pela tua murmuração. Jesus é movido apenas por uma coisa, a tua fé. E a tua fé não é outra coisa do que você contar uma história de protagonismo para a tua vida. Você não é vítima do teu passado, você é protagonista do teu futuro. Quem acredita nisso, por favor, reaja. Fale para a pessoa que está do seu lado, pare de choramingar a sua miséria, pare de choramingar a sua desgraça, pare de reclamar da sua dor, não faça propaganda da sua dor, porque isso não vai mudar nada na tua vida. Vem para a comunidade da fé, isso aí. Porque fé é o quê? Contar uma história de que eu não sou vítima, eu sou protagonista. Pedro teve que alinhar a Marta. Ele estava com medo, sim.
acabava de fracassar. Ele estava com raiva também. Trabalhou toda a noite e não conseguiu nenhum resultado. Ele estava triste, miseravelmente triste. Porque quando você trabalha muito e tem pouco resultado, você não fica feliz, ou você fica? Mas Pedro não podia ser refém desses sentimentos desequilibrados. Ele alinhou as suas emoções. Ele disse: eu tenho uma palavra. O mestre disse que é para tentar mais uma vez. Eu não sou vítima do meu passado, eu sou protagonista do meu futuro. Eu vou tentar mais uma vez. E o que aconteceu? Quando a Marta está equilibrada, teus resultados são exponenciais. Diga para a pessoa que está do seu lado: equilibre a sua Marta logo, irmão. Que Deus quer te levar para a abundância. Quem aqui está acreditando nisso, diga eu. Deus não tem para você o fracasso. Ele não quer para você a pobreza, a limitação, a escassez. Mas então por que eu estou vivendo isso? Porque a Marta está desequilibrada. E quando a Marta está desequilibrada, tuas decisões são péssimas. E quando tuas decisões são péssimas, os teus resultados são pobres. Que resultados diferentes? Tem que alinhar essa Marta. Diga, o problema é a Marta desequilibrada. Mas e quando a Marta está equilibrada? Quando a Marta está equilibrada, aí você toma as melhores decisões. Pedro teve que equilibrar a Marta. Equilibrou a Marta dentro dele. Tomou a melhor decisão. Qual foi a melhor decisão? Obedecer o que o mestre falou. E quando ele tomou essa decisão, o que aconteceu? De não ter apanhado nada, a palavra diz que apanhou uma grande quantidade de peixes. Apanhou uma grande quantidade de peixes no momento em que ele agiu da maneira certa, porque ele tinha tomado a decisão correta, porque ele tinha se alinhado emocionalmente. Diga, a minha vida financeira vai mudar em tempo recorde. Você acredita nisso? Quem aqui acredita nisso? Diga eu. Mas tua vida não tem como mudar se a Marta estiver desequilibrada. Se a Marta estiver desalinhada, teus resultados vão ser pobres. Pedro alinhou as suas emoções, tomou as melhores decisões. Qual foi o resultado? Abundância. Qual foi o resultado? Quem aqui quer viver abundância? O que está faltando? O que está faltando? O que está faltando? Você gostou da Marta, né? Você gostou da Marta? Porque no fundo você gosta de culpar os outros pelo que te acontece. Isso aí. Ei, pessoal, tem muita gente falando que não prospera por causa do bolso. A Marta está querendo sair, fugida daqui. Pessoal, tem muitas pessoas que falam: eu não prospero por causa do bolso. É o bolso o responsável, é o Bolsonaro o responsável. Mas é demais não prosperar. É porque o ladrão levou tudo. Enquanto você culpar o Bolsonaro, seja demais, e o ladrão foi o responsável, você não vai sair do lugar. Você tem que alinhar as suas emoções para tomar melhores decisões, e aí você vai ter os melhores resultados. Eu vim aqui para te anunciar que a tua vida financeira vai mudar em tempo recorde, porque você vai alinhar as suas emoções, vai tomar melhores decisões, vai ser protagonista do seu futuro, e a abundância vai se manifestar na tua vida. Ei, do zero. Pedro não tinha um peixe. Zero. Quanto? Zero. Quanto? Zero. Passou a quê? A abundância. Primeira armadilha que impede você de prosperar é não ter uma gestão emocional assertiva. Pedro alinhou as suas emoções, agiu segundo a palavra de Deus, e o resultado foi o quê? Abundância. Do zero para a abundância. Quem aqui quer sair do zero para a abundância? Diga eu. O que precisa? Alinhar a tua Marta. Agora, presta atenção no que acontece. Do zero para uma
grande quantidade de peixes. Diga comigo, grande quantidade de peixes. Mas não finaliza aí. Jesus não iria deixar Pedro apenas na abundância. Jesus queria mais para ele. Jesus queria dar para ele as nações. Ele não queria apenas entregar a riqueza, ele queria entregar as nações. Quem está entendendo, diga eu. Ok. Mas para que isso acontecesse, algo precisava acontecer na vida de Pedro. Pedro precisava evitar a segunda armadilha que você e eu precisamos evitar para prosperar. Qual é? Qual é a segunda armadilha? Pode colocar aí. Pedro tinha uma mentalidade limitada. Fale comigo, capacidade. Mais uma vez, capacidade. Capacidade é o que? Mentalidade. Se você tiver uma mentalidade limitada, seus resultados vão ser limitados, sim ou não? Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai sair do zero para a abundância, apenas jogue as redes. Ele jogou e a abundância veio, sim ou não? Mas o que aconteceu com as redes? Arrebentaram. Sabe por quê? Porque quando você entra na abundância sem ter a mentalidade de abundância, você vai colapsar. O quê? Isso mesmo. Não peça para Deus te prosperar se a tua mente não estiver preparada para a riqueza. Quem está entendendo, diga eu. Pedro tinha uma mentalidade limitada. Jesus transferiu riqueza. O que aconteceu com a rede? Se arrebentou. Porque quando você não tem uma mentalidade de riqueza, não adianta se você recebe grandes quantias de dinheiro, você vai continuar sendo pobre. Você vai ser um pobre com muito dinheiro, que em curto prazo vai acabar pior do que no estado anterior. Veja quem ganhou a loteria. Ficou melhor ou ficou pior? Estatísticas mostram que a maioria das pessoas que ganharam a loteria ficam piores em menos de 2 anos. Por quê? Porque não adianta você receber abundância se a tua mente for limitada. Tem muitas pessoas como o gráfico aí. Sua mente é assim. Pode colocar o gráfico. Pode colocar o gráfico. Isso aí. Tem muita gente assim, mentalidade limitada, mente pequena, pedindo para Deus prosperar, me prospere, me prospere. Se Deus te der a abundância, você vai se arrebentar, porque você não tem mente de abundância, você tem um sistema de crenças que te sabota para você viver no que Deus tem para você. Quem está entendendo, diga eu. Então, segunda armadilha é qual? Você ter uma mentalidade limitada, uma mentalidade de pobreza. A mentalidade de pobreza impede você de viver o ilimitado. Quem aqui quer viver o ilimitado? Diga eu. Quem não levantou a mão, que continua sendo pobre. Quem aqui quer viver o ilimitado? Então levante sua mão. Isso aí. Fale para a pessoa que está do seu lado: ei, pense fora da caixa. Melhor ainda, pense como se não existisse uma caixa. Ei, reconfigure a sua mente para a abundância. Pedro tinha uma mentalidade de pobreza. Veio a abundância, arrebentou com ele. Mas Jesus não teve problema com isso. Jesus iria levá-lo para o ilimitado. Mas ele precisava de uma configuração, não apenas um reajuste emocional, uma configuração mental. A pobreza não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. Como é que está a tua configuração? Você está preparado para receber a abundância? A caixa comportaria o que Deus vai fazer para você? O que Deus quer fazer com você? E a terceira armadilha, e com isso eu finalizo, que impede de você viver a sua vida financeira, ou a vida financeira que você gostaria de ter. Sabe qual que é? Que a maioria das pessoas não possuem um método de geração de riquezas. A maioria das pessoas acredita que a riqueza vai chover do céu,
que vai aparecer o anjo com uma sacola de dólares para te entregar. Toma, é para você. Não tem um método de geração de riqueza. Primeira armadilha é qual? Gestão emocional. Falta de gestão emocional assertiva. Segunda armadilha é o quê? Mentalidade limitada. Terceira armadilha é o quê? Não possuir um método, não possuir um passo a passo para você gerar a riqueza. Quem aqui quer gerar a riqueza? Abre aí Deuteronômios 8:18. Só para registrar algo importante aqui. Deuteronômios 8:18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para ficares pobre, a fim de confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu teus pais, como hoje se vê. Antes te lembrarás de quê? Do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá o quê? O poder para quê? Para gerar as riquezas. Diga: eu sou um gerador de riquezas. Agora, como se você acreditasse, diga: eu sou um gerador de riquezas. Deus te dá o poder, Deus te dá a força, mas quem gera a riqueza é você. Deus não te dá riqueza, Deus te dá a força, Deus te dá a capacidade, mas quem gera a riqueza é você. Quem está entendendo, diga eu. Agora eu te pergunto algo: é mais importante sabedoria ou riqueza? Tem certeza? Vou sacrificar uma vaca sagrada aqui. Posso? Vou matar uma vaca sagrada. É mais importante sabedoria ou riqueza? Abra Eclesiastes então. Vamos ver se o que você está falando é bíblico. Alguns vão rasgar as vestes hoje. Eclesiastes 9, no verso 3. Vou arrebentar com a mentalidade de pobreza hoje. Vou te jogar uma bomba que vai detonar, vai explodir a tua cabeça. Porque por anos você ouviu que sabedoria é melhor que riqueza. Vamos ver na Bíblia, querido. É forte. Está preparado? Fala ou me calo? Então me calo. Obrigado, apóstolo Anderson. Fala ou me calo, pessoal? É porque alguns de vocês já estão assim, viu? Não, sabedoria a vida toda. É mais importante sabedoria ou riqueza, hein? Verso 13. Também vi este exemplo de quê? Sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ele um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Como é que era o homem? Pobre, porém assim como você aprendeu, é melhor sabedoria do que riqueza. Igualzinho. Agora veja o que aconteceu com ele. Que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. O que é mais importante, sabedoria ou riqueza? O que é mais importante, sabedoria? Bíblia, senhores, Bíblia, seja bíblico. Não é o que você acha, o que você concorda ou não concorda. Leia a Bíblia. Um homem pobre, porém muito sábio, salvou a cidade de uma investida do inimigo. A cidade estava cercada. Ele tinha uma estratégia brilhante, conseguiu salvar a cidade. Porém, ninguém se lembrava mais daquele pobre. Porque enquanto você for pobre, ninguém vai se lembrar de você. Fala ou me calo? Alguns falam cala logo. Mas vou falar. Está saindo fumaça. Melhor é sabedoria ou riqueza? O homem era sábio e ninguém se lembrou dele. Querido, Deus quer que teu nome seja lembrado de geração em geração. Isso chama-se de legado. Deus quer que você deixe um legado. Mas se você for pobre, por mais sábio que você for, você não vai ter legado. Melhor é sabedoria ou riqueza?
A sabedoria do pobre é o quê? Desprezada. Querido, quando foi a última vez que você aceitou o conselho financeiro de um pobre? Então pare de ser hipócrita. Melhore sabedoria. Então vai ouvir um pobre sábio. Melhore sabedoria ou riqueza? Deus te dá o poder para você ser sábio. É isso? É isso? Para você gerar a riqueza. Porque quando você gera riqueza, a tua sabedoria é ouvida. Erga as suas mãos, porque Deus vai fazer com que as tuas palavras sejam ouvidas. As tuas palavras não vão cair por terra. Sabe por quê? Porque você vai prosperar. Assim como Pedro, você vai sair do zero para a abundância, uma grande quantidade de peixes. Mas você não vai ficar aí. Deus tem algo a mais para você. Você quer receber isso, sim ou não? Fala, me calo. Ok, só mais um verso para quem está querendo rasgar as vestes. Eclesiastes 10, no verso 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro não é importante. Eclesiastes 10, 19. O festim faz-se para se alegrar-se. O vinho, o que o vinho faz? O que o vinho faz? Alegra a vida. Mas dinheiro não é importante. Sabe qual é o problema? Que a igreja evangélica cresceu numa mentalidade de pobreza, acreditando no seguinte: dinheiro não é importante, importante é a tua vida espiritual. Agora, deixa eu te falar algo, querido. Se dinheiro não é importante, por que a própria Bíblia diz que dinheiro atende tudo? O que é mais importante, sabedoria ou riqueza? Agora mudaram de opinião, hein? Agora mudaram de opinião. O que é mais importante, sabedoria ou riqueza? Os dois. Porém, sabe qual é o problema? Que tem muito sábio na igreja lascado. E ninguém quer ouvir, sabe por quê? Porque não conseguimos alcançar as camadas mais altas da sociedade? Porque ninguém quer ouvir alguém fracassado. Evangelho é boas notícias. Irmão, mas Jesus nunca falou de dinheiro. Não falou? Lucas 4,18. Eu disse que eu ia soltar uma bomba. Eu não disse que você estaria preparado. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os quê? Pobres. Ei, evangelhos são boas notícias. Quais são as boas notícias para o pobre? Que ele vai morar lá no céu um dia? Essas são as boas notícias. Quais são as boas notícias para alguém doente? Que pode ser curado. Quais são as boas notícias para alguém opresso? Que pode ser liberto. Quais são as boas notícias para o pobre? Que pode prosperar. A primeira coisa que Jesus fala é: o Espírito está sobre mim. A unção não é para eu arrepiar, sapatear. A unção é para quê? Para erradicar a pobreza sistêmica. E eu quero te anunciar algo. Nós estamos entrando numa fase na qual a igreja não apenas vai apregoar os céus, vai apregoar os céus na terra, vai apregoar a riqueza dos céus aqui na terra. Isso aí. Tem muito franciscano na igreja vendendo indulgências para o céu. Isso aí, apregoando o céu. Querido, se salvação fosse o alvo, por que você não morreu quando você foi salvo, hein? Hein? Salvação é apenas a entrada para algo maior que chama-se o reino. Você não precisa de riqueza lá no céu. Você precisa de riqueza aqui na terra. Erga suas mãos que você vai sair do zero para a abundância, mas da abundância para o ilimitado. Finalizo com isso. Segunda vez que eu finalizo. Eu costumo finalizar 10 vezes. Falo, me calo. João 21, 21. João 21, 21. Falo, me calo. Jamal.
Fala ou me calo, cara? Ok. Quem aqui me dá 5 minutos a mais? 5, levante a sua mão se você me dá 5. Tá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Sabedoria é importante. Igual riqueza. Exatamente. Tá, vamos pregar juntos então. Sabedoria é importante para resolver problemas. Agora, dinheiro é um milagre? Sim ou não? É um milagre? Não. Dinheiro é a recompensa. Por quê? Recompensa de quê? Fala ou me calo? É a recompensa de você resolver um problema. Ei, pessoal, você não gosta do que você está recebendo? Resolva outro problema. Assim de simples. Sim ou não? Vamos lá. Um médico resolve um problema, sim ou não? Não sei como é que chama, que dá brilho no sapato. Resolve, sapateiro. Vamos colocar sapateiro. Resolve um problema, sim ou não? Quem recebe mais, o médico ou o sapateiro? Hã? Por quê? Porque o problema que ele resolve é de vida ou morte. Sacou? Sim ou não? Eu experimentei na pele o outro dia. Eu acabei de ter a minha filha 2 meses atrás. O plano de saúde boicotou contra mim. Acordaram algo, mas no momento do nascimento eles falaram outra coisa. Aí falaram: o plano não vai cobrir o nascimento da sua filha. No dia, minha esposa com dores de parto e eu com um problema. Aí apareceu alguém para resolver o meu problema. Uma médica disse: senhor Fernando, eu tenho como resolver o seu problema. Eu disse: graças a Deus. Ela disse: porém, meu valor é 7.000 reais. Eu disse: caramba, como que é? Eu vou resolver por apenas 7.000 reais. Aí eu pensei: quanto que vai durar esse parto? Minha esposa já está tendo a bebê. Vai durar máximo 2 horas. 2 horas, 7.000 reais. Seria bom para você receber 7.000 reais em 2 horas, sim ou não? Por que você não resolve? Porque você não é médico. Não gosta do que você está recebendo? Não reclame. Resolva um problema diferente. Porque dinheiro não é milagre. Dinheiro é a recompensa por você resolver um problema. Mas finalizo agora sim. Agora vai. João 21, 21. Do zero para a abundância, da abundância para quê? Para o ilimitado. João 21, 21. Novamente Jesus e Pedro. Olha aí. Diga para a pessoa que está do seu lado: tua vida financeira vai ser transformada hoje. 21:11, desculpa, 21:11. 21:11. Olha o que diz. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Diga comigo: grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Pessoal, Jesus aparece para Pedro fracassado, frustrado, lascado, desgraçado, miserável, e diz: ei, joga novamente as redes. Pedro alinha suas emoções, não configura a sua mentalidade, atrai abundância, estouram as redes. Mas Jesus não deixou ele aí. Sabe por quê? Porque ele não tem problema com a abundância. Pedro desperdiçou, sim ou não? Jesus não fez questão de falar: Pedro, você desperdiçou. Ele diz: Pedro, configura a tua mente, porque eu vou te levar para mais um estágio. Qual que era esse estágio? O limitado. Aqui Pedro apanha uma grande quantidade de peixes, sim ou não? No último estágio, as emoções alinhadas, a mentalidade configurada, reconfigurada, Pedro não apanha uma grande quantidade de peixes. Pedro apanha uma quantidade de grandes peixes. Sacou?
Uma coisa é você apanhar uma grande quantidade de peixes, outra diferente é você apanhar uma quantidade de grandes peixes. Quantos? 153. Por que 153? Me pergunte por quê. Sabe por que 153? Porque na época existiam 153 nações. O que Jesus estava fazendo com Pedro? Pedro, do zero para a abundância, da abundância para o ilimitado. Para que o ilimitado? Para discipular as nações. Porque o fim da prosperidade não é você, são as nações. 153 nações. Jesus estava dizendo para Pedro: eu estou te entregando 153 nações para você discipular. Do zero para a abundância. Da abundância para quê? Para o ilimitado. O ilimitado é para quê? Para você gastar em você? Não. Para discipular as nações. Fique em pé no seu lugar. Mas, agora sim, finalizo. E agora vai. 153, presta atenção. Era o número de espécies de peixes. Existiam 153 espécies de peixes naquele tempo. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, do zero para a abundância, se você alinhar as suas emoções. Da abundância para o limitado, se você configurar a sua mente. E o ilimitado para você discipular as nações. Mas eu vou fazer algo com você, Pedro. Você não vai apanhar apenas uma grande quantidade de peixes. Você vai apanhar uma quantidade de grandes peixes. Isto significa, peixe, se você analisar a Bíblia, é símbolo de multiplicação, de prosperidade. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Você não vai apanhar apenas boas oportunidades de negócios. Você vai apanhar as oportunidades bilionárias, trilionárias do mercado que estão nas nações e que se encontram em 153 diferentes segmentos. Quem está entendendo, diga eu. Do zero para a abundância, da abundância para o ilimitado. O ilimitado para quê? Para o discipulado das nações. Erga suas mãos. Erga suas mãos o mais alto que você puder. 3 armadilhas. Falta gestão emocional. Falta reconfiguração da nossa mente. E falta um método. Precisamos de mecanismos. Mas esse é o tempo no qual Deus vai dar esses mecanismos. Pai, eu te agradeço. Porque mesmo quando Pedro foi falho, o Senhor não parou de habilitá-lo para a próxima fase, senão que o Senhor lhe permitiu que ele se reconfigurasse para viver o que o Senhor tinha. O Senhor tem as nações para nós como a tua igreja, porém nós precisamos de uma melhor gestão emocional, de uma configuração mental, e precisamos de mecanismos que nos permitam alcançar as nações através da riqueza. Eu digo nesta hora que a vida financeira de cada pessoa neste lugar seja transformada pelo conhecimento e que eles passem a tomar as melhores decisões para obterem os melhores resultados. Faço isso em nome de Jesus. Se você acredita, por favor, dá um aplauso forte.